Ignorado pelo povo, escolhido por Deus. A história chocante de Amós, um escolhido ignorado. Você já se sentiu ignorado, desprezado ou fora do lugar? E se eu te dissesse que alguns dos maiores escolhidos por Deus foram exatamente assim? Imagine, um simples pastor de ovelhas, alguém sem título, sem influência, sem prestígio. Ninguém o levava a sério. Nenhuma autoridade religiosa o respeitava. Mas Deus o via. Deus o conhecia. E o escolheu para uma das missões mais difíceis e perigosas. Esse homem é Amós, um profeta que ninguém queria ouvir, mas que falou exatamente o que Deus mandou. Hoje, vamos revelar a história chocante de um homem ignorado pelos homens, mas separado por Deus. Prepare-se para uma jornada de fé, coragem e mensagens que ecoam até hoje. Você já se sentiu invisível? Já teve a sensação de estar no meio de uma multidão, mas ainda assim, completamente ignorado? Como se a sua voz não tivesse valor, como se seus dons fossem desperdiçados, como se ninguém enxergasse o que você carrega por dentro. Você já teve aquele momento em que pensou: talvez eu nunca vá ser escolhido para nada, talvez eu simplesmente não tenha o que o mundo valoriza? Se isso já passou pela sua mente, então prepare-se, porque a história que você vai ouvir hoje não é apenas chocante. Ela pode transformar completamente a forma como você se enxerga hoje. Nós vamos falar de um homem que não tinha status, não tinha diploma, não tinha seguidores, não tinha fama. Um homem que não usava vestes sacerdotais, não tinha púlpito, não frequentava os grandes templos. Esse homem que dava de ovelhas, plantava figos silvestres, vivendo entre a poeira do campo e o cheiro dos animais, ele era apenas mais um, aos olhos de todos, um ninguém. Mas esse ninguém foi visto por Deus, e foi chamado, escolhido, levantado para uma missão que nenhum dos grandes nomes da época teve coragem de aceitar. Esse homem é Amós, um nome curto, simples, talvez pouco lembrado por muitos, mas carregando dentro de si uma das vozes mais fortes e corajosas de toda a Bíblia. Amós não nasceu em um palácio. Não foi preparado em escolas de elite. Ele não frequentava os lugares onde os olhos humanos buscam profetas. Ele não falava como os estudiosos da lei. E mesmo assim, quando Deus quis enviar uma mensagem dura, direta e negociável, ele olhou para Amós. E você sabe por quê? Porque Deus não olha para o exterior. Ele não procura títulos. Ele não se impressiona com a aparência. Ele vasculha o coração. E quando encontra ali obediência, coragem e verdade, ele envia. Mas não pense que foi fácil. Amós foi chamado para profetizar para um povo que nem era o seu. Ele saiu de Judá e foi até Israel, uma terra rica, orgulhosa, corrompida e cheia de líderes que achavam que estavam acima do juízo. Você consegue imaginar o que é ser um boieiro no meio de reis, sacerdotes e comerciantes gananciosos, dizendo que todos estavam errados, dizendo que Deus estava prestes a derramar juízo? Eles não riram. Eles o expulsaram. Mas Amós não se calou, porque ele sabia que o chamado que vem do alto não pode ser ignorado por causa da rejeição humana. Você pode até ser ignorado pelo povo, mas se for escolhido por Deus, não há resistência humana que possa te parar. Hoje, você vai ouvir a história desse homem improvável. Você vai caminhar por entre as suas palavras, vai sentir o peso do seu chamado, vai se chocar com a frieza de um povo que brincava com a fé enquanto ignorava os pobres. Mas acima de tudo, você vai perceber que Amós não está tão longe assim de você. Porque, assim como ele, talvez você também esteja em um lugar onde ninguém te nota, trabalhando no silêncio, lutando em oração, esperando por uma resposta. Talvez você ache que Deus se esqueceu de você, mas a verdade é que Ele só está te preparando. Porque quando Ele te escolher, você não vai precisar se justificar. Sua autoridade não virá do reconhecimento humano. Ela virá da presença de Deus. E quando isso acontecer, mesmo que o mundo tente te silenciar, você vai falar, porque a voz do céu será mais forte do que qualquer rejeição da terra. Então, fique até o fim, porque a história de Amós é, na verdade, um espelho. E talvez, só talvez, o reflexo que você vai ver ali seja o seu. Quem foi Amós? O homem por trás da missão. Amós não era filho de profeta, não era formado em escolas religiosas, não fazia parte da elite.
Ele era um boieiro que dava de gado e também cultivava sicômoros, um fruto comum entre os pobres. Vivendo em Tecoa, uma pequena cidade de Judá, ele não tinha nenhuma razão para ser notado por ninguém. Mas o que ninguém via era que ele andava com Deus. Em sua simplicidade, havia retidão. Em seu silêncio, havia escuta espiritual. Foi no meio do campo, na lida do dia a dia, que Deus o chamou. E Amós obedeceu, sem resistir, sem exigir provas, sem fugir como Jonas. Deus o enviou para profetizar, mas não para seu próprio povo. Amós teria que cruzar a fronteira espiritual e física e ir até Israel, o reino do norte. Uma terra aparentemente próspera, mas espiritualmente apodrecida. Antes de ser profeta, Amós era só Amós. Nada de reverendo, nada de grande homem de Deus, nada de autoridade espiritual. Ele não era filho de profeta. Não tinha família influente. Não usava roupas especiais, nem era conhecido em templos ou palácios. Era um homem da roça, simples, silencioso. Um trabalhador que vivia entre o gado e as árvores de sicômoros, um fruto amargo e desprezado, comum entre os pobres. Ele morava em Tecoa, uma pequena vila em Judá. Um lugar esquecido, longe do centro político e religioso. Ali, dia após dia, Amós acordava cedo, guiava os animais, colhia os frutos, trabalhava com as mãos. Ninguém imaginaria que daquele chão seco surgiria uma das vozes mais poderosas de Deus. Mas é assim que o Senhor Eite. Ele levanta o improvável. Ele não precisa do palco. Ele faz do campo o seu altar. Enquanto muitos estavam nos templos, Amós estava entre as árvores. Enquanto os grandes falavam com eloquência, Amós falava com o céu. E foi ali, longe dos holofotes, que ele foi visitado por Deus. Não sabemos como foi exatamente esse momento. Não há um relato detalhado de visões grandiosas, trovões ou terremotos, mas sabemos disso. Deus falou com ele, e isso bastou. Amós ouviu o chamado e entendeu. Sua vida mudaria para sempre. Agora, pense bem. Você aceitaria uma missão que exigisse abandonar tudo? Você obedeceria a uma ordem que te mandasse profetizar num território hostil, para um povo que te despreza? Pois foi exatamente isso que Amós fez. Sem questionar, sem hesitar, ele se levantou, deixou a zona de conforto e seguiu sua missão: ir até o reino do norte e Israel, e entregar uma mensagem direta do céu. Mas por que logo ele? Por que Deus não escolheu alguém do próprio Israel, alguém com acesso aos reis, alguém respeitado pelo povo? A resposta está na essência de Deus. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E Amós tinha algo que poucos líderes tinham: integridade, coragem e, o mais importante, temor a Deus. Você pode ter uma multidão te aplaudindo, mas se Deus não estiver contigo, esses aplausos são vazios. Já Amós, mesmo sem seguidores, mesmo sem reconhecimento, tinha a presença de Deus. E é isso que faz toda a diferença. Quando ele chegou a Israel, não foi recebido com honra. Não foi convidado a pregar em templos, não teve sua mensagem publicada nos rolos sagrados da época. Ele era, para eles, apenas um camponês intrometido. Mas para o céu, ele era a trombeta de Deus na terra. Veja o contraste. Enquanto Israel prosperava economicamente, espiritualmente, estava em ruínas. Os ricos acumulavam fortunas, enquanto os pobres eram esmagados. A religião era usada como fachada, enquanto os mandamentos eram esquecidos. E naquele cenário, surge Amós. Sem cerimônias, sem meias palavras. Ele não foi preparado por homens. Foi moldado por Deus. E quando um coração é moldado por Deus, ele não teme a rejeição. Não busca aplausos. Ele apenas cumpre o que foi ordenado. Esse é o homem por trás da missão, não um teólogo, não um doutor, mas um servo fiel, disposto a ser voz mesmo que ninguém ouvisse. E talvez essa parte da história já esteja tocando em algo dentro de você. Porque o mundo de hoje continua buscando grandes nomes, mas Deus continua buscando corações disponíveis. Amós não tinha seguidores, mas tinha direção. Não tinha status, mas tinha propósito. Não era famoso, mas era obediente. E isso, aos olhos de Deus, vale mais do que ouro. Você pode estar hoje num lugar onde ninguém te vê,
pode estar cuidando da sua roça, lutando no anonimato. Mas se Deus te chamar, esteja pronto, porque quando Ele te envia, Ele também te sustenta. Quando Ele te dá uma palavra, Ele também te protege. E quando Ele te unge, nenhum desprezo humano pode anular aquilo que o céu determinou. Amós é prova disso. Do campo para o trono profético. Do anonimato para as páginas eternas das Escrituras. E o que ele começou, nós ainda vamos aprofundar nos próximos blocos. Mas agora que você já conhece o homem por trás da missão, está na hora de descobrir aonde ele foi enviado e por quê. Prepare-se, porque o que vem a seguir é uma viagem ao coração de um povo que ignorou a verdade e pagou um preço alto por isso. Um profeta fora do lugar. Missão em território inimigo. Israel estava vivendo uma época de grande prosperidade econômica. Os ricos se tornavam mais ricos, os pobres mais oprimidos. O templo de Bétar estava lotado, mas Deus estava ausente. A religiosidade era aparente, mas a justiça havia desaparecido. E então, ali aparece Amós, um forasteiro, um homem simples, falando em nome de Deus. Ele não media palavras. Denunciava os ricos por sua ganância, os sacerdotes por sua hipocrisia, os juízes por suas corrupções. Imagine a cena, um boieiro no centro de poder, apontando o dedo para reis e líderes. Como você acha que o povo reagiu? Zombaram, ridicularizaram, ignoraram. O sacerdote Amazias chegou a confrontá-lo diretamente, dizendo para ele voltar para casa. Mas Amós não estava ali por vontade própria. Ele estava ali porque Deus o enviou. E a mensagem era clara. O juízo de Deus estava vindo. Imagine um forasteiro entrando numa cidade que vive em abundância. As casas são luxuosas. O comércio é movimentado. As roupas das pessoas são finas, bordadas. O templo está cheio. Sacrifícios sendo oferecidos. O som da religiosidade ecoa pelos corredores aparentemente. Tudo está indo muito bem. Mas Deus vê o que está por trás da fachada. E é por isso que Ele envia alguém de fora. Alguém que não está envolvido com o sistema. Alguém sem alianças políticas, sem laços religiosos, sem interesses financeiros. Esse alguém é Amós. O reino do norte e Israel estava em um dos períodos mais prósperos de sua história. Sob o reinado de Jeroboão havia crescimento econômico, expansão territorial e estabilidade política. Mas no íntimo era um povo espiritualmente falido, a justiça estava corrompida, os ricos acumulavam bens à custa da miséria dos pobres. As mulheres eram comparadas a vacas de Bazã, símbolo de opressão e vaidade. Os juízes aceitavam suborno. Os sacerdotes manipulavam a fé para benefício próprio. E no meio desse cenário, surge um homem rude, sem sofisticação, sem adereços, mas com uma mensagem que queimava no peito. Amós não pediu licença. Não tentou agradar. Ele simplesmente abriu a boca e falou o que Deus mandou. E o que ele disse cortava como espada. Ouçam esta palavra: vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos seus maridos: trazei e bebamos. Amós 4:1. Você consegue imaginar alguém falando isso hoje dentro de um palácio religioso? Ele confrontava diretamente as mulheres da elite por sua vaidade e insensibilidade social. Denunciava líderes que transformavam a religião em espetáculo. Apontava os pecados escondidos sob os mantos da adoração. Amós não era contra o culto, ele era contra o culto vazio. Ele dizia: eu odeio, desprezo as vossas festas religiosas, não suporto as vossas assembleias solenes. Amós 5:21. Porque tudo aquilo era uma encenação. As pessoas frequentavam o templo, ofereciam sacrifícios, mas saíam de lá para explorar o próximo, mentir nos negócios, maltratar os humildes. É uma religiosidade sem arrependimento. Um culto sem coração. Um sistema onde Deus era mencionado, mas não era obedecido. E Amós, com sua fala firme e direta, virou um incômodo. Para os líderes religiosos, ele era um perturbador da paz. Para os ricos, um invejoso. Para os juízes corruptos, um louco. Mas para Deus, ele era um instrumento afiado. Você sabe o que é ser usado por Deus num ambiente onde todos te rejeitam? Ser a única voz dissonante num coro de hipocrisia. Amós viveu isso na pele. Ele não era bem-vindo. Não recebeu hospedagem.
Não teve apoio. Foi desacreditado, ridicularizado e até ameaçado. O sacerdote Amazias, um dos líderes mais influentes de Beta, mandou um recado claro: ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali cama o teu pão, e ali profetiza. Mas em Beta, daqui por diante, não profetizarás mais, porque eu, o santuário do rei, e a casa do reino. Amós 7, 12 e 13 negativos. Em outras palavras, volta para tua terra, boieiro. Aqui não é lugar para gente como você. Esse templo tem dono, e não é Deus. A resposta de Amós: eu não sou profeta, nem filho de profeta, sou boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de detrás do rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós 7, 14 a 15. Você consegue sentir a coragem por trás dessas palavras? Amós não se baseava em currículo. Ele não precisava de reconhecimento de homens. Ele tinha uma palavra. E a obediência de um servo hoje. Muitos acham que só podem falar se tiverem microfone. Acham que só são chamados se forem validados pelos homens. Mas Deus não precisa de aprovação humana para escolher alguém. Quando Ele chama, Ele dá autoridade. Amós foi um estrangeiro em território hostil. Um homem simples entre os poderosos. Uma tocha em meio a uma festa de escuridão. E isso nos ensina algo profundo. Às vezes, Deus te tira de onde você é conhecido e te envia exatamente para o lugar onde ninguém quer te ouvir. Por quê? Porque a mensagem é mais importante que o conforto. Porque a missão é mais valiosa que os status. Porque o silêncio de quem vê a injustiça é tão grave quanto a própria injustiça. Amós não se calou, e mesmo sendo um profeta fora do lugar, ele estava exatamente no centro da vontade de Deus. As profecias de Amós. Justa ira e chamado ao arrependimento, o livro de Amós é um dos mais diretos e impactantes da Bíblia. Ele começa denunciando as nações vizinhas, e então vira-se contra Israel. Deus, por meio de Amós, expõe tudo: injustiça social, exploração dos pobres, luxúria, idolatria, corrupção nos tribunais. Uma frase se repete como martelo: por 3 transgressões, e por 4, não retirarei o CAST e Go. Ele fala de terremotos, destruições, colheitas arruinadas. Mas também fala de esperança. No meio das advertências, Amós clama por justiça. Corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Ele não queria apenas anunciar destruição. Ele queria mudança. Ele chamava ao arrependimento, mas poucos o escutaram. Ele via a podridão de um povo que fingia servir a Deus, mas vivia longe dele. Quando Deus levanta um profeta, ele não o envia para entreter. Ele o envia para confrontar. E é exatamente isso que vemos nas profecias de Amós. Imagine a voz de um homem simples, ecoando pelas praças e ruas de uma nação próspera, mas podre por dentro. Não era uma voz suave. Era como um trovão. E a primeira coisa que Amós anuncia não é para Israel, e ele começa com as nações vizinhas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe. A cada uma, ele declara: por 3 transgressões, e por 4 não retirarei o castigo. Parece repetição. Não é. É a forma que Deus usa para dizer: vocês passaram dos limites. A paciência terminou. A justiça vai chegar. Mas, então, de forma surpreendente, Amós vira o olhar para Judá, sua própria terra natal, e ali também, ele não alivia. E por fim, ele volta os olhos para Israel. Agora sim, o verdadeiro alvo de sua mensagem. E o que ele diz é simplesmente devastador. Israel era uma terra que se achava espiritualmente segura. Eles faziam cultos, ofereciam sacrifícios, cantavam salmos. Externamente, tudo parecia em ordem. Mas Deus estava enojado. Por quê? Porque a fé era só fachada. Porque a adoração era mecânica, sem verdade. Porque os que diziam amar a Deus odiavam a justiça. Amós denuncia os ricos que viviam em camas de marfim, enquanto os pobres não tinham pão. Denuncia aqueles que vendiam o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Assim, você ouviu certo. Eles tratavam vidas humanas como mercadoria. Pessoas valiam menos que um par de sandálias. E Deus diz: eu vi tudo isso. E ele continua: vocês oprimem os justos, tomam suborno,
Rejeitam os pobres. Vocês constroem casas luxuosas, mas não vão morar nelas. Plantam vinhedos, mas não vão beber do vinho. Por quê? Porque a justiça do céu não se deixa enganar. Amós revela que o juízo viria como um terremoto. Literalmente. Pouco depois de sua profecia, um grande terremoto abalou Israel, mencionado até por Zacarias anos depois. Mas não era só a terra que tremia. Era o juízo divino abalando tudo que era falso. E mesmo assim, mesmo com toda essa denúncia, Amós não era só fogo e julgamento no meio da tempestade, ele também anunciava um caminho de volta. Em Amós 5:4, Deus diz: buscai-me e vivei. Que frase poderosa! Deus não queria destruir, ele queria restaurar. Mas para isso, era preciso arrependimento verdadeiro. Não bastava ir ao templo. Não bastava cantar louvores. Deus queria mudança no coração. Deus queria justiça na prática. Amós clama: corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5:24, ou seja, que a justiça não seja algo momentâneo, mas constante, como um rio que nunca seca. Hoje, muitos lembram da famosa frase de Martin Luther King: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Poucos sabem que King estava citando Amós quando clamava por igualdade. Nos Estados Unidos, assim, esse profeta simples ecoou séculos depois, na voz de um líder mundial, porque a justiça de Deus é eterna. E aqui está um ponto crucial. As profecias de Amós não eram apenas denúncias sociais, eram denúncias espirituais. Deus não separa fé de prática. Se você diz que crê, mas oprime, sua fé é vazia. Se você canta, mas mente, seu louvor é barulho. Amós rasga as máscaras, e por isso, ele foi odiado. Porque o ser humano prefere ouvir promessas de prosperidade do que alertas de juízo, prefere mensagens doces a espadas afiadas. Mas Amós não foi chamado para agradar, foi chamado para obedecer. E mesmo sendo rejeitado, ele continuou falando. Mesmo sendo ignorado, ele continuou profetizando. Ele sabia: a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito. Mesmo quando não há arrependimento, ela serve como testemunho. E aqui vai uma lição para todos nós. Nem toda mensagem de Deus traz aplausos. Mas toda mensagem de Deus traz verdade. Deus traz verdade. Se hoje você é alguém que sente o peso da injustiça ao seu redor, se você vê a fé sendo negociada, a verdade sendo trocada por conveniência, saiba que a voz de Amós ainda vive. E ela clama: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Clamai por ele enquanto está perto. Ainda há tempo. Ainda há graça. Mas não haverá sempre. A justiça de Deus é paciente, mas não cega. Ela virá, como veio para Israel. E cabe a nós decidir de que lado estaremos. No próximo bloco, vamos entender como foi o preço que Amós pagou por falar essa verdade, e como Deus usa até a rejeição para glorificar seu nome. O preço de falar a verdade? Rejeição e silêncio. Ser profeta não era um título de honra, era carregar um fardo. Amós foi humilhado, acusado de conspiração e expulso. Imagine dedicar sua vida a obedecer a Deus e ser tratado como um criminoso. Mas ele não voltou atrás. Ele não se calou, porque o chamado de Deus era mais alto do que a voz das multidões. Ele sabia que a verdade fere, mas também liberta. Mesmo sem reconhecimento, mesmo sem seguidores, mesmo ignorado, Amós permaneceu firme. Seu nome não aparece mais depois do livro que leva sua assinatura. Não há registro de glória, de honra, de recompensa. Mas sua voz ecoa até hoje, como um trovão de Deus contra a injustiça. E o que isso nos ensina? Falar a verdade tem um custo. E Amós pagou esse preço até o fim. Ele não era apenas um profeta. Era uma ameaça. Uma presença desconfortável, onde todos fingiam que estava tudo bem. Imagine entrar em um lugar onde todos estão rindo, dançando, festejando. Mas você vê que há fogo prestes a consumir tudo. Você grita. Você tenta alertar. Mas ninguém quer te ouvir. Assim foi a missão de Amós. Suas palavras não eram bem-vindas. Sua presença causava desconforto. Sua linguagem era crua, direta, impossível de ser ignorada. Mas o povo de Israel escolheu ignorar.
Os líderes religiosos o rejeitaram. A elite o desprezou. As multidões o zombaram. E então, veio o silêncio, não um silêncio de paz, mas o silêncio da solidão. O silêncio que todo profeta fiel conhece. Ser usado por Deus muitas vezes significa ser deixado de lado pelos homens. O sacerdote Amazias, em nome da religião institucionalizada, mandou que Amós se calasse. Disse para ele voltar para Judá, sua terra natal, e não profetizar mais em Beta. Por quê? Porque ali era o santuário do rei, não de Deus. Você percebe o nível da corrupção? A casa de Deus se tornou casa de poder político, e Amós, mesmo diante dessa afronta, não recuou. Ele olhou para Amazias e disse algo que ecoa com autoridade até hoje. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou boieiro, colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou do meio do campo e me disse, vai, e profetiza ao meu povo Israel. Amós 7, 14 e 15 negativos. Essas palavras são um grito de autenticidade. Amós não buscava esteitas, ele não vivia de profecia. Ele vivia de trabalho, de suor. Mas quando Deus falou, ele obedeceu. E isso irritava ainda mais seus opositores. Porque não podiam comprá-lo. Não podiam calá-lo com promessas. Não podiam desacreditá-lo por falta de formação. Porque ele tinha algo que o mundo não entende. Convicção espiritual. E por isso, Amós ficou sozinho. Não há registro de multidões se arrependendo após suas palavras. Não há relatos de seguidores fiéis nem de discípulos ao seu redor. Não há louvores ao seu nome. Não há trono nem reconhecimento. Ele simplesmente desaparece da narrativa bíblica após cumprir sua missão. Você já pensou nisso? Que, às vezes, obedecer a Deus não te levará à fama, mas ao esquecimento terreno? Que talvez o seu sucesso espiritual seja medido não pelos aplausos, mas pelas cicatrizes. O caminho de Amós foi solitário, mas foi sagrado. E é aqui que aprendemos uma das lições mais dolorosas e profundas da vida com Deus. Nem sempre a verdade será ouvida, nem sempre a justiça será reconhecida, mas ainda assim, ela deve ser dita. Deus nunca prometeu que seus profetas seriam celebrados. Ele prometeu que estaria com eles. E isso basta. Hoje, muitos confundem chamado com visibilidade. Acham que estar no centro da vontade de Deus significa estar no centro dos holofotes. Mas Amós prova o contrário. Ele esteve no centro da vontade de Deus. E no centro da rejeição dos homens. E mesmo assim, ele permaneceu firme. Ele não precisava de um púlpito elegante. Sua voz era sua plataforma. Sua obediência era seu ministério. Mesmo quando tudo o que restava era o eco da própria voz. Ele falava. Mesmo quando não havia ninguém para aplaudir. Ele continuava. Porque ele sabia, Deus estava ouvindo. E isso é tudo o que importa. Se hoje você se sente sozinho por falar a verdade, se você é ridicularizado por defender os valores do reino, se te rejeitam por não se dobrar ao sistema, lembre-se de Amós. Você pode estar só, mas está certo. Você pode estar em silêncio aos olhos do mundo, mas o céu está ouvindo. O silêncio dos homens não cancela a voz de Deus. A rejeição do povo não apaga o chamado que está sobre você. E Amós nos ensina isso com sua própria vida. Ele desapareceu das páginas, mas não da história divina. Suas palavras continuam registradas. Seus gritos ecoam nas Escrituras. E mais do que isso, ele nos aponta para o próprio Cristo. Sim, porque Jesus também foi rejeitado. Também foi ignorado pelos céus. Também falou verdades que ninguém queria ouvir. E também pagou o preço da verdade, com a própria vida. Amós, em sua dor silenciosa, nos mostra que ser profeta é carregar a cruz do desprezo com dignidade. É saber que, mesmo que o mundo vire as costas, o céu permanece atento. E se Deus está com você, você nunca está sozinho de verdade. A atualidade da mensagem de Amós. E se ele fosse enviado hoje? A mensagem de Amós não morreu. Ela continua viva, urgente e necessária. Quantas vezes nos tornamos religiosos, mas esquecemos a justiça? Quantas vezes olhamos para os humildes como inúteis, quando Deus os vê como mensageiros? Amós nos mostra que Deus não precisa de títulos. Ele precisa de corações disponíveis. Em um mundo onde muitos vendem a verdade por aplausos, Amós preferiu a rejeição à mentira.
Talvez hoje você se sinta como ele, esquecido, desprezado, fora do sistema. Mas talvez isso seja exatamente o que Deus quer usar. Amós foi ignorado pelo povo, mas orado pelo seu. E hoje, Deus ainda chama pessoas comuns para missões extraordinárias. A pergunta é: se Ele te chamar, você vai dizer sim? Porque o mundo precisa de vozes como a de Amós. E talvez a próxima seja a sua. Imagine por um instante, se Amós aparecesse hoje, no mundo moderno, como ele seria recebido? Ele não teria milhões de seguidores nas redes. Não teria canal no YouTube, nem palco em conferências. Seria ignorado. Talvez até cancelado. As pessoas diriam: quem é ele para falar assim? É só um boieiro, não entende de teologia, está pregando ódio. É nada cai demais. Esse discurso vai afastar as pessoas da igreja. Sim, a mensagem de Amós incomoda. E ela continua incomodando até hoje. Porque, no fundo, a essência do pecado humano não mudou. Ainda há templos cheios com corações vazios. A injustiça continua gritando nas ruas. E a religião, muitas vezes, ainda é usada como fachada. Você já reparou quantas vezes vemos a fé sendo usada como moeda de troca? Quantas vezes vemos líderes se curvando a interesses políticos, econômicos, egoístas? Quantas vezes nos tornamos tão preocupados em parecer espirituais, que esquecemos de ser justos, humildes e obedientes? A mensagem de Amós foi para um povo próspero, mas corrompido, e se encaixa perfeitamente em nossos dias. Ele disse: ai dos que vivem sossegadamente em Sião. Amós 6:1, ou seja, ai dos que se acomodaram, dos que dormem espiritualmente enquanto o mundo sangra. Ai dos que se deitam em camas de luxo, mas ignoram os necessitados. Ai dos que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade dele. É como se Amós estivesse falando para nós, hoje e agora. Mas será que estamos ouvindo? Ou será que nos tornamos como Israel, religiosos, mas insensíveis? Participamos dos cultos, mas fechamos os olhos para a injustiça. Dizemos glória a Deus, mas tratamos o próximo com desprezo. O profeta Amós gritou nas praças. Hoje, Deus grita dentro da nossa consciência. E a pergunta é: estamos ouvindo? Não com os ouvidos físicos, mas com o coerreaçoio.bca e infemi, e vivei, disse o Senhor por meio de Amós. Esse convite ainda está de pé. Deus continua chamando. E sabe o que é mais profundo? Ele ainda chama gente simples. Não os grandes, não os populares, mas os disponíveis. Gente que talvez se veja como um ninguém, mas que carrega um coração disposto a obedecer. Gente que, como Amós, não precisa de palco, não precisa de elogio, só precisa de uma ordem divina para se levantar e falar. E talvez, hoje, esse chamado esteja caindo sobre você. Talvez você nunca tenha se imaginado como alguém que Deus possa usar. Talvez você olhe para a sua origem, para suas limitações, para sua história, e pense: é impossível, mas é exatamente esse tipo de pessoa que Deus procura. Porque Ele não chama os capacitados. Ele capacita os que diz SM. E se você disser sim, esteja preparado. Porque como Amós, você será rejeitado. Será chamado de louco, de exagerado. Será ridicularizado por aqueles que preferem o conforto à verdade. Mas também, como Amós, você será instrumento. Você será usado para despertar consciências, para confrontar sistemas, para levantar a bandeira da justiça, mesmo que seja sozinho. E isso é glorioso, porque servir a Deus nunca foi sobre status, é sobre missão. E a missão continua: anunciar que Deus é justo, que Ele ama o arrependido, que Ele levanta o caído, mas que Ele também julga o soberbo, o opressor, o religioso sem coração. A mensagem de Amós é dura, mas necessária. Ela corta, mas também cura. Ela derruba, mas prepara terreno para reconstruir. Se Amós fosse enviado hoje, ele não mudaria seu discurso. Ele ainda clamaria: corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Porque a justiça de Deus não envelhece. Ela é eterna. E talvez, hoje, essa justiça esteja esperando por você, não para ser apenas um ouvinte, mas um portador, um canal, uma voz,
Você não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Não precisa ser visto pelos homens, só precisa ser conhecido por Deus. E se você tem esse coração, então talvez, neste exato momento, o céu esteja dizendo: vai e profetiza ao meu povo. A voz que nunca se calar, e assim termina a história de Amós. Um homem comum, esquecido pelo mundo, mas inesquecível para Deus. Alguém que não pediu para ser profeta, não buscou fama, não procurou aplausos, mas que ousou dizer o que ninguém queria ouvir. Ele enfrentou reis, confrontou sacerdotes, expôs injustiças, e pagou o preço da obediência com o silêncio e a solidão. Mas mesmo ignorado pelo povo, ele foi escolhido por Deus. E hoje, séculos depois, a sua voz ainda vive, ainda clama, ainda sacode consciências adormecidas. Porque Amós não era apenas um profeta da sua época, ele é um alerta eterno. Uma lembrança viva de que a justiça de Deus não dorme, de que a fé verdadeira exige atitude, de que obedecer pode custar tudo, mas vale mais do que qualquer coisa. E agora a pergunta que fica é: se Deus te chamasse, hoje você teria coragem de ser a voz solitária no meio do engano? Você teria coragem de ser como Amós? Se essa mensagem falou com você, se você sentiu o coração arder, se percebe que Deus está te chamando para algo maior, deixe seu comentário aqui abaixo. Conte o que essa história te revelou. Compartilhe sua experiência, sua luta, sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está se perdendo no barulho do mundo. Deixe que a voz de Amós também alcance outras vidas. Curta este vídeo se ele tocou você. Isso ajuda mais pessoas a serem alcançadas pela palavra. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Aqui, cada vídeo é feito com oração, com verdade e com propósito. Ative o sininho, porque a qualquer momento, Deus pode trazer mais uma palavra como essa e você precisa estar pronto para ouvir. Amós foi esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. E você? Você está pronto para ser lembrado pelo céu, mesmo sendo ignorado pela terra? Se sim, então você não está assistindo este vídeo por acaso. Deus está te chamando. Responda.